Na reação de substituição, pessoal, como eu falei, vai ser uma troca, tá? Então, olha só, aqui nós temos dois reagentes, a reação de substituição também sempre vai haver mais de um reagente, né? E agora é uma troca, então percebe que quando você olha o reagente e o produto, que troca que aconteceu aqui? Este hidrogênio foi trocado, então ele saiu, e no lugar dele entrou um cloro. Essa foi a troca que aconteceu. Consequentemente, quando esse hidrogênio sai, ele tem que ir para algum lugar. Para onde que ele foi? Ele se ligou ao outro cloro, formando o HCl. Então, essa é a troca que aconteceu entre hidrogênio e um átomo de cloro. Aqui, eu quis colocar para vocês, agora o reagente é este, né? E o BR2, ó, esse aqui é o Cl2, esse é o BR2. Que troca que aconteceu daqui para cá? Novamente, um hidrogênio aqui, porque antes havia 3 hidrogênios, agora tem 2. Um hidrogênio foi trocado por um bromo. Consequentemente, o segundo bromo que estava aqui se uniu ao hidrogênio que foi perdido. Aonde que ele está na reação, prof? Porque na reação de cima nós vimos ele aqui do lado, ó, né? Nessa reação aqui, é só uma forma de representar, ele está aqui, ó, isso aqui simboliza um menos, que simboliza saída, tá? Então, isso aqui que está aqui, esse menos HBr, ele poderia estar aqui do lado, ó. Significa que ele perdeu HBr. Então, esses dois exemplos, eles são idênticos. Nós também podemos chamar de halogenação, porque estamos adicionando, né? Na verdade, é uma substituição, eu não vou usar esse termo adicionar agora, desculpa, mas está sendo inserido um halogênio no reagente principal. Aí um exemplo de substituição que vocês já estudaram em outros semestres, pessoal, é a reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base que gera sal e água. Então, olha só como é uma reação de substituição. Aqui, HCl e NaOH. O Cl vem para cá, se ligando ao sódio, em contrapartida o OH sai e se liga a este hidrogênio aqui. No final nós temos NaCl, que é o sal, e o OH, que se ligou ao hidrogênio, formou uma molécula de água, de H2O. Tá? Isso é uma reação de substituição, porque está havendo uma troca entre os elementos presentes nos dois reagentes. Isso aqui não é uma reação orgânica, né? Estamos aqui neste exemplo apenas com substâncias inorgânicas, mas esta aqui de baixo é uma reação de neutralização orgânica, sim, uma vez que agora nós temos não o ácido clorídrico, mas um ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele também vai realizar reações de neutralização, né, com base para a formação de sal e de água, exatamente como essa expressão aqui em cima, ó. Então aqui o que vai acontecer, percebe? Inicialmente nós temos esse ácido carboxílico e lá no produto foi substituído, foi trocado um hidrogênio por este elemento sódio, proveniente do NaOH, da base, tá? Então, o Na vem para cá, se liga nesse oxigênio, o hidrogênio sai e se liga nesse OH para a formação de H2O, tá? Então, a reação de neutralização é um exemplo de reação de substituição. E, por fim, reações de eliminação são as reações em que haverá a perda de elementos químicos quando você observar o reagente principal e o produto principal. Então, aqui percebe que nem nesse caso aqui, nem tem um segundo reagente, porque apenas está ocorrendo uma eliminação, tá? Uma perda. Então, aqui é a perda de uma hidroxila e de hidrogênio, ou seja, a perda de uma molécula de água. Tá aqui, ó, depois da seta, a água é um produto dessa reação de eliminação de água, no caso.
Perdeu essas ligações aqui, ó, uma vez que esses elementos, né, esse conjunto aqui foi perdido, ocorre a formação de uma ligação dupla para continuar garantindo que os carbonos façam e estejam fazendo 4 ligações. Tá? Então, nas reações de eliminação, vocês vão observar isso, é muito importante. A formação de uma ligação a mais entre os carbonos que estão perdendo elementos químicos. Olha só aqui. Aqui, neste exemplo, está havendo a perda de 2 átomos de bromo, cada um em um carbono. Perdeu estes bromos, automaticamente esses 2 carbonos se ligam entre eles, formando uma dupla ligação. Esse bromo aqui, Br2, ele está neste produto, né? Já que havia zinco aqui neste exemplo, né? Este bromo, esses 2 átomos de bromo estão se ligando com esse zinco, tá? O zinco aqui, ele é fundamental para que ocorra essa reação no laboratório, por exemplo, né, na prática, mas para entender a reação de eliminação, ele não precisaria estar aqui. A única coisa que vocês veriam lá no final, então, era a formação de Br2. E neste exemplo aqui de baixo, ocorre a eliminação de quem? Destes 2 hidrogênios. Como é que eu sei, prof? Digamos que aqui se não estivesse marcado, poderia estar apenas assim, ó, CH3, ligação simples, CH3. Poderia estar descrito dessa forma. E eu veria que o meu produto tem CH2, dupla CH2. Isso indica que eu perdi um hidrogênio deste carbono e outro hidrogênio deste carbono, aonde ele está? Aqui. Então, este aqui é um exemplo de reação de eliminação de gás hidrogênio ou de hidrogênio. Aqui é uma reação de eliminação de Br2, de bromo. E aqui é o exemplo de reação de eliminação de uma molécula de água, que nós chamamos de desidratação. Então, percebam que uma reação de desidratação ocorre a perda de uma molécula de água desta forma, enquanto uma reação de hidratação é uma reação de adição de molécula de água. Então, aqui tem 2 exercícios, né, para serem feitos, eu vou fazer aqui com vocês. O primeiro diz, uma amostra de brometo de alquila, então está aqui, quem é ele, né, um grupo R ligado ao bromo, foi brandamente aquecida com 1 grama de soda cáustica pura, que é o NaOH. Então, o RBr, esse composto, reagiu com NaOH. A reação observada, que produziu um álcool primário, então tá aqui também o OH ligado a uma cadeia carbônica, e brometo de sódio, que é o NaBr, pode ser classificada como eliminação, substituição ou adição. Então, a primeira coisa é transformar esse texto numa reação química. Então, quais são os reagentes? Este reagente e este aqui, o NaOH. Então, RBr reage com NaOH, formando este álcool mais o NaBr. Desta forma, vocês vão observar, então eu só transformei o texto numa linguagem química, muito mais simples de visualizar, né? Vocês vão observar que é uma troca deste bromo com este OH do hidróxido de sódio. Então, este bromo se liga com o sódio e o OH se liga com esse grupo R, que é uma cadeia carbônica que nós, né, já trabalhamos dessa forma em outros momentos na sala de aula. Então, houve uma troca, então uma reação de substituição. E neste outro exemplo, a hidrogenação catalítica de uma ligação dupla é caracterizada como uma reação de eliminação, adição, transesterificação, substituição e saponificação. Então aí vocês já percebem que tem outros nomes, né, outras reações que nós ainda não vimos, mas o que é importante aqui é saber o que é uma hidrogenação, que nós já falamos desde o semestre passado.
Hidrogenação é adição de H2. Adição de H2 a uma ligação dupla. Então, é uma reação de adição. Se vocês voltarem aos slides anteriores, vocês vão observar que as reações de adição, elas sempre partem de algum reagente que tem ligação dupla e forma apenas ligação simples no produto final, ou haverá ainda um exemplo posterior em que há no reagente uma ligação tripla e no produto uma ligação dupla, ou seja, na reação de adição vai haver a perda de uma ligação química entre os carbonos que estão perdendo elementos químicos. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercício para vocês praticarem e conseguirem identificar as reações de adição, substituição e eliminação antes de nós seguirmos adiante, né? Então, aqui, um dos exercícios, né, vai ter reações químicas diversas para vocês identificarem a partir do que foi falado até agora. Vocês podem voltar nos slides, né? E a outra, o outro nível de exercício mais complexo é o quê? Observar as reações que estão sendo faladas, descritas, e identificar qual que é o produto da reação. Então aqui vocês vão precisar tanto do conhecimento dessa aula, quanto do conhecimento de nomenclatura de compostos orgânicos, mas aqui nesse exercício uma nomenclatura que é simples, né, perto do que foi estudado. Então, por exemplo, adição de Cl2 ao eteno. Então, primeiro eu tenho que saber o que é o eteno, e eu sei que nesta molécula eu estou adicionando 2 átomos de cloro. É isso que quer dizer. Então, olha só, este é o eteno, então isso é muito importante saber. Estou adicionando Cl2, então isso aqui ainda é o reagente. E após a flecha, qual é o produto da reação. Então, é para adicionar, o que vocês vão precisar fazer nesses exercícios é justamente a mesma coisa que eu tenho feito aqui neste exemplo. Então, vocês vão colocar quais são os reagentes, busquem os nomes, que reagentes são estes, né? E qual que é o produto. Então, olha só, a adição de Cl2 vai adicionar um cloro neste carbono, outro cloro neste carbono. Consequentemente, perde-se a dupla ligação e fica só ligação simples.